Olá, meus amigos! Hoje vamos falar sobre um grande clássico da literatura inglesa e também, por que não, do cinema inglês. Vamos falar de um grande escritor do gênero de horror que foi, digamos assim, elogiado por nada menos, nada mais do que o grande mestre do terror, Stephen King. Vamos falar sobre Clive Barker e o seu grande filme, né, que foi dirigido, né, por ele através do filme que ele mesmo escreveu. Uma coisa um pouco rara hoje em dia em se ver no cinema, onde o próprio escritor dirige o seu filme. E eu gostaria de convidar vocês para fazer um vídeo diferente dessa vez. Quero pedir a vocês um pouco de paciência, porque desde já quero avisar, esse vídeo vai ser um pouco longo. Vamos fazer, digamos assim, uma comparação entre o filme dirigido, não é, pelo escritor e o livro escrito pelo mesmo diretor, as diferenças que eu encontrei em ambas as obras, e vamos falar sobre tudo misturado nesse livro, dor e prazer ao extremo. E já que estamos falando em dor, prazer e por que não felicidade, desde já se inscreve no canal aí, clica esse joinha que está aí, ó, já dando o seu apoio ao nosso canal, e vamos deixar de conversa. Apaga a luz do seu quarto, da sala de onde você estiver, se concentra, afunda no sofá, ou se preferir pega uma pipoca, porque vai começar a resenha especial do livro e do filme Hellraiser, Renascido do Inferno. Eu volto logo depois da vinheta. Me aguarda aí. Sejam bem-vindos, literários e literárias, a mais um vídeo do canal A Estante. E hoje vamos falar sobre o livro Hellraiser, né, do Clive Barker, que é um escritor inglês que foi elogiado pelo mestre Stephen King. Bom, a história desse livro é uma história interessante porque ele foi lançado anteriormente, lá no início, nos anos 80, ele foi lançado como uma coletânea de outro livro. E o sucesso foi tão grande, né, da história de Clive Barker, o conto acabou se separando do livro e se tornou um livro à parte, né? E aqui a gente vai conhecer a história dos cenobitas, que acaba se misturando com felicidade, dor e prazer ao extremo, que é muito interessante de contar aqui. Que merda, hein? Sabia não? Bom, o livro de Clive Barker, né, que foi lançado aqui no Brasil 30 anos depois, né, pela editora Darkside, que é aquela editora da caveira, não é? Ele é feito em capa de couro para dar aquela ideia, né, de sadomasoquismo, e isso remete um pouquinho à roupa que os cenobitas usam, né, tanto como é descrito no livro, como também a gente vê no visual do filme. Nós queremos o homem que fez isso. E o livro, ele é muito bem trabalhado, muito bem acabado, em capa dura, né? Vocês podem ver aqui, né, o início, né, digamos assim, a folha de rosto, né, do livro, né? O livro, ele é um livro pequeno, mas é um livro muito interessante, porque ele é um livro, digamos assim, dividido em partes pequenas. E é estranho dizer, porque é um livro meio... A escrita do Barker é uma escrita meio lírica, né? E a tradução foi muito fiel a isso. E eu achei interessante porque, apesar de toda essa escrita lírica, né, ele consegue mesclar a narrativa dele com o terror, né, com o suspense, com o sobrenatural, e ele consegue causar nojo, asco na gente, e a gente não consegue parar de ler. Eu confesso a vocês que eu assisti o filme, né, Renascido do Inferno, Hellraiser Renascido do Inferno, assisti lá nos remotos anos 80, que são os anos saudosos, onde a gente tinha grandes filmes, e eu não tinha lido o livro. Eu vim ler o livro praticamente no final do mês de março, e gostei
gostei bastante e posso dizer a vocês que o livro consegue, na minha opinião, né, sou suspeito de falar, melhor do que o filme propriamente dito. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O filme, ele foi escrito, dirigido e produzido pelo próprio Clive Barker. Ele já tinha tido algumas obras dele transportadas para as telonas, mas ele não gostou. Ele achou que não ficou legal, então ele preferiu ele mesmo abraçar a causa de dirigir o filme. E posso dizer a vocês que o filme da série, né, da série Hellraiser, que são 10 filmes no total, é o melhor de todos. Os outros, do segundo filme em diante, não conseguem nem de perto acompanhar o primeiro. Vamos deixar de conversa fiada e vamos falar sobre o livro e fazer a comparação com o filme. Eu quero pedir a vocês, antes de começar, para que vocês ativem o sininho, não é? Verifique se vocês ainda continuam inscritos no canal. Vocês sabem que, como eu falei para vocês, por qual motivo eu não consegui entender, algumas pessoas acabam sendo desinscritas do canal. Então verifica se você está inscrito, né? Se não tiver, se reinscreve, compartilha os nossos vídeos, fala com seus amigos, né? Fala com os seus parentes, fala com a vovó, com o tio, né? Com o pai, com a mãe, ou com todos aqueles que curtem uma boa resenha, né? Quero pedir a vocês que compartilhem os nossos vídeos para que a gente continue crescendo. Bom, a trama de Hellraiser, né? Que foi lançada em 1986, o livro, com o título original, que não é Hellraiser, né? O título original desse livro, deixa eu ver aqui para passar para vocês só um minuto, até porque eu não gravei o título original, é Hellbound Heart, né? E a Darkseid, né, logo depois, com o sucesso, acabou se tornando Hellraiser e a Darkseid trouxe para o Brasil. Esse livro, né, a narrativa é o seguinte: vamos conhecer a história de Frank Colton. Frank Colton é um personagem que é descrito logo no início do livro aqui, um cara que ele é um cara intenso, ou seja, ele busca prazer de todas as formas, é um cara viciado em pornografia, em sexo, ele gosta de ver filmes pornôs, ele gosta de ver fotografias, e ele já experimentou de tudo nesse mundo que pudesse proporcionar prazer para ele. O livro, o autor, ele descreve isso muito bem no início do livro, e ele, em suas viagens que ele fazia pelo mundo, né, ele acaba encontrando no continente asiático, né, um vendedor de uma caixa enigmática, que aqui o livro descreve como a caixa de Le Marchand, ou a configuração de Le Marchand, ou a caixa dos lamentos, ou o cubo de Le Marchand. Então são vários nomes que o autor ele coloca na caixa, mas vamos chamar de a caixa de Le Marchand, até para que fique mais fácil para a gente. E ele explica que essa caixa foi criada por um estudioso, um curioso, chamado Philippe Le Marchand, e essa caixa ela foi configurada e ela serve como um portal para um mundo, né, uma dimensão fora do nosso mundo, e nessa dimensão moram os cenobitas, né, que são comandados pelo um ser chamado Engenheiro, que por sua vez é comandado por outro ser chamado Leviatã. E a gente percebe que aqui é uma configuração do inferno, só que esses seres eles acabam trazendo para quem decifrar a caixa prazeres inimagináveis, né? Mas isso acaba se transformando em dor. Ai, que delícia! E o Frank, ele é uma pessoa que vive de forma intensa e ele tem muita vontade, muitos prazeres ocultos, né? Ele busca nada no mundo que ele já tenha experimentado, tenha trazido para ele o prazer que ele esperava. Então ele já fez todo tipo de sexo, ele é viciado em pornografia. Então é um cara que vive intensamente nessa questão de sexualidade em busca do prazer. Que demais! E essa sua vida intensa em busca do prazer e as viagens que ele fez pelo mundo todo buscando isso, acaba levando ele até o continente asiático, precisamente na região do Marrocos, onde ele conhece um cara que vende essa caixa, né, de Le Marchand, né, que a gente vai ver aqui no livro, né, e no filme é bem mostrado isso, que é a caixa que abre, é uma espécie de portal
para esse mundo, e não tem só essa caixa, no livro explica muito bem isso, embora no filme a gente não veja, e nos HQs existem outras formas de se alcançar esse universo paralelo, onde existem esses sacerdotes do prazer e da dor, digamos assim, que são os cenobitas. Então ele acaba comprando essa caixa, leva volta para a Inglaterra, né, e lá no sótão da casa onde sua avó havia falecido, ele tenta abrir o portal, né, para que esses cenobitas venham até ele, né, proporcionar todos esses prazeres que ele almeja. É interessante que no filme isso é mostrado logo no início de forma muito rápida, a gente parece até que o Frank descobriu de forma muito rápida. Porém, fazendo um paralelo com o livro, no livro não é bem assim. No livro, aqui no prólogo, o autor descreve isso, que ele levou dias e talvez até meses para conseguir decifrar a caixa e abrir o portal. Uma vez a caixa decifrada a caixa, o portal é aberto e esses cenobitas acabam vindo ao encontro do Frank, né, e eles dizem para o Frank, né, na pessoa do Pinhead, que é aquele cara, né, com a cabeça cheia de pregos, né, o rosto cortado, né, no horizontal e no vertical cheio de prego. É interessante falar que aqui no livro o Pinhead é interpretado, digamos assim, por um ser assexuado, um corpo de homem com voz de mulher, mas no filme ele é interpretado, né, por um ator com a voz marcante. Eu particularmente gostei muito mais da interpretação do filme, tanto é que marcou, né, e hoje a gente conhece o Pinhead. Quem não conhece o Pinhead, então não assistiu o Hellraiser, logicamente, mas não necessariamente quando você vê o Pinhead em qualquer imagem, você fala, você acaba levando ele, ligando ele ao filme Hellraiser. É tão marcante que ficou esse personagem. A caixa, ela foi aberta. Nós viemos. Quem são vocês? Ah, não. Ela é um meio para nos invocar. Nós viemos das mais profundas regiões da experiência. Então ele fala, olha, para uns nós somos demônios, para outros nós somos anjos. E aí ele pergunta, o que é que você quer? E aí o Frank diz, eu quero sentir todos os prazeres que vocês podem me proporcionar. E aí aqui no livro eles perguntam, é isso mesmo que você quer? Ele afirma. E aí ele é transportado, né, para o mundo dos cenobitas. Lá ele começa a sentir prazeres inimagináveis, ele começa a reviver todas as suas relações sexuais, desde a sua perda de virgindade, né, todo aquele processo, as mulheres que ele conheceu durante o mundo afora, os homens, né, que ele conheceu. Então assim, ele começa a sentir vários e vários prazeres. No livro até, isso tudo no livro, chega a descrever até o primeiro momento, né, que ele acaba sugando o leite da mãe, né, o leite materno, o prazer que ele sentiu com aquilo, né, o prazer de sair da placenta, né, o primeiro ar que entrou no seu peito, né, no seu pulmão. Então o autor descreve isso e é muito interessante lendo isso aqui, logo no prólogo do livro, que é um prólogo até extenso, eu achei. Então assim, é interessante porque acaba mostrando sensações que a gente não sente no filme, né, a gente só vê, mas não sente, mas aqui no livro você acaba sentindo todo esse prazer ao extremo, né, que os cenobitas acabam mostrando para o Frank. E outro fato interessante é que aqui no livro o autor ele fala que os cenobitas eles exalam o cheiro de baunilha, né? E ele explica em determinado momento que esse cheiro de baunilha é para disfarçar, né, o cheiro de podridão da carne desses seres, porque como vocês já viram, quem assistiu o filme já viu isso, e a descrição é muito bem feita aqui pelo Clive Barker, é que eles são seres deformados, cortados, né, até queimados, alguns faltam pedaços, correntes, né, pregos. Então isso mostra a ideia de prazer e dor que é associada no livro, mas isso já pelo próprio Clive Barker no início a história, e eu fiquei me perguntando, poxa, como é que o Frank, né, e outras pessoas e o Frank não foi o primeiro e acabaram invocando esses seres, não perceberam que havia algo errado ali, né, tendo aqueles seres totalmente deformados, né, que poderia, digamos assim, trazer essa ideia de prazer e de dor. E aí o Frank ele acaba vivendo tudo isso, mas logo acaba se transformando em dor e ele é espedaçado, feito em pedaços, é reconstituído, costurado e feito em pedaços de novo. Então assim, o autor descreve isso num inferno muito particular. Depois disso a gente é transportado para um outro momento, onde a Julia, que é casada com o irmão do Frank, o Rory, né, que no filme é chamado de Larry, eu não entendi porquê, né? E a gente vai conhecer também a Kirsty, que no filme é filha do Larry, que é o Rory, olha que confusão, né? Mas no livro, né, a Kirsty não é filha do Rory, né? Ela é, digamos assim, um admirador, uma pessoa talvez que é apaixonada por ele. Não fica muito bem explicado pelo autor, mas a gente subentende dessa forma. É interessante que eles acabam se mudando para casa, né, onde
o Frank havia invocado os Cenobitas. Pelo filme ter sido adaptado pelo livro escrito tanto pelo o cara que dirigiu o filme como pelo cara que escreveu, então a gente percebe que poucas coisas mudaram, mas existe mudança que eu vou colocar para vocês aqui. Então aí a Júlia, né, eles acabam mudando para essa casa e tal, e a Júlia, a gente vai descobrir aqui que a Júlia, ela não é apaixonada pelo Rory, né, ela acaba se apaixonando pelo cunhado, né, que é o Frank, e essas lembranças acabam ficando cada vez mais intensas quando ela muda para essa casa, porque tudo na casa lembra o Frank. E aí existem algumas memórias dela, e é interessante falar que em algumas dessas memórias tem a cena em que ele acaba visitando, né, vai visitar o irmão Frank, né, dias antes do casamento, e aí a Júlia acaba... ele pede para ela vestir, né, o vestido de casamento, né, e aí ela vai lá até o quarto, leva o Frank até lá e ela veste, e nesse momento acontece um ato, digamos assim, o autor descreve aqui nem como um ato sexual, ele descreve como coito, ele tenta passar a ideia pra gente que não foi uma coisa, digamos assim, legal, né, que não foi uma coisa boa, porque não foi bem foi quase tipo um estupro, né, e com muita força e tal, como eu falei para vocês, o Frank, ele busca prazer intenso. E, meus amigos, isso acaba levando a nossa Júlia, que é descrita aqui uma mulher muito bonita, muito linda aqui no livro, e ela acaba se apaixonando pelo Frank. Depois o Frank desaparece e acontece aquilo que aconteceu com os Cenobitas e tal. Então, voltando à parte que eles acabam mudando para casa, né, ela começa a reviver todos esses momentos e ela vai até esse quarto, né, que é no sótão, um quarto grande, que inicialmente eles queriam transformar em um quarto do casal, mas depois desistem, né, então ela acaba visitando esse quarto, uma coisa que ela não consegue entender, porque ela acha que o quarto é gelado, que o quarto é frio, e o quarto é escuro e tal. E o autor começa a levar ela para esse quarto de uma forma assim que a gente não consegue entender muito bem, mas é para justamente fazer essa ligação para o que ela vai encontrar no quarto. E aí, em determinado dia, depois que eles acabam mudando, né, alguns dias depois, o marido dela, o Rory, acaba se machucando e ela está nesse quarto lá, né, tendo esse momento, digamos assim, de solidão no quarto. Ele chega com a mão cortada, né, acabou se acidentando mexendo numa ferramenta, e aí o sangue cai bastante, muito sangue cai no assoalho do quarto e tal. Ela acaba levando ele para o hospital. No filme, né, no filme é diferente. No filme, durante a mudança, né, levando um colchão para a parte de cima do quarto, ele acaba passando a mão no prego, corta e vai até esse quarto também, né, e acaba se cortando e tal. Aquele sangue, né, do Rory acaba trazendo o Frank de volta dessa dimensão que podemos chamar de inferno, né? E no filme é incrível os efeitos especiais, né? Eu fiquei realmente impressionado com os efeitos para a época, porque o filme é de 87, então na época eu fiquei impressionado mesmo, né? É nojento, né? Todo aquele ser em carne viva, o renascimento dele, né? Por isso que fala renascido do inferno. Então é muito, mas muito bem feito, né? Os efeitos especiais. Eu acho que isso fez do filme um sucesso muito tempo depois, porque na época o filme não teve uma bilheteria muito aceitável, houve muitas críticas, né? Inclusive na época um crítico de cinema falou: quem vai assistir essa merda, né? Mas depois o filme se tornou um cult, né? para os fãs. Então é muito bem retratado isso no filme, como vocês podem ver nas cenas aí, né? O renascimento do Frank. E aí, a partir daí, né, ela descobre o Frank lá, né, e aí ela começa a levar, começa a conquistar homens na rua e levar esses homens, né, para essa casa para que o Frank possa se alimentar. E à medida que ele vai sugando o sangue e a energia desses homens, ele vai recuperando a sua forma humana, né, aquela criatura monstruosa, em carne viva, vai se tornando um humano novamente. No livro, isso é muito bem escrito, né, o Clave ele mostra isso de forma bem visceral, né, com aquele ser que é carne viva, que é músculo, ossos e sangue, vai se transformando novamente no ser humano. É muito interessante essa leitura. E aí ele vai voltando, e ela, no livro isso é muito nojento, e no filme também, né, ela, a mulher que é apaixonada, ela abraça ele, beija ele mesmo em carne viva e tal. Isso é muito nojento, mas está sendo fiel ao livro. Você está sofrendo. Você não vai me trair, vai? Você vai ficar comigo e me ajudar. E poderemos ficar juntos como era antes. Agora pertencemos um ao outro. Para o melhor ou para o pior. Fazer amor. Amor verdadeiro.
Mas a Kirsty, né? Ela acha estranho, né? Ela acha que a Julia é muito estranha e tal. Ela começa, e no filme a gente vê muito bem isso, ela começa a investigar, né, as atitudes, né, da madrasta, né? E ultimamente a gente tem visto aí que madrasta não está sendo uma coisa muito legal, né? Com todo respeito às madrastas, porque eu sei que tem madrastas boas, mas essa daí é aquela madrasta mesmo da Branca de Neve, né? E aí ela começa a perceber, né, isso no filme, porque no livro a Julia é um pouco mais humana, né? Tanto é que ela não quer no livro que o Frank ataque o Rory, né? Apesar dela não gostar do irmão, né? Do irmão, digamos, do esposo, né? Do irmão do Frank. Então, ela começa a ver e aí ela vai entra lá na casa e ela acaba descobrindo o Frank, né, naquela situação que ele está se transformando novamente humano e tal. E aí ela durante a fuga, ela pega, né, a caixa de Le Marchand e no filme é bem mostrado isso aí. Depois daí, ela caminhando, né, pelas ruas da cidade, uma interpretação que eu não sei nem o que ela estava fazendo ali. Então, ela acaba passando mal, cansada, é levada ao hospital. No livro é mostrado de uma forma diferente, mas é quase a mesma coisa, só que em contexto diferente. E aí ela mexe na caixa, acaba decifrando, né? E os cenobitas vêm até ela. E ela, como eles tentam levá-la para o mundo deles, mas aí ela fala, né, que o Frank, né, ela conseguiu a caixa com o Frank e que ele havia fugido do inferno deles. E aí ela faz uma espécie de acordo com os cenobitas, né, que ela iria entregar o Frank para eles em troca da vida dela. E aí os cenobitas meio que fazem um acordo com ela também, né? Se ela conseguir fazer isso, né, eles teriam digamos assim, um prêmio para ela. E aí a Kirsty, ela sai do hospital e tal, e ela acaba indo até a casa, né, digamos assim, a casa dela, e lá ela não encontra o Frank, mas encontra o pai dela junto com a Julia. Interessante que no livro isso também é mostrado dessa forma, né? E aí o cara tá lá, né, bem diferente, o pai dela e tal, mas ela não percebe logo de imediato. Depois ele usa uma frase que o Frank usava muito, né? Vem aqui com o papai. E aí ela se lembra dessa frase que era o Frank que falava, né, que no livro, no filme, digamos assim, é tio dela, mas no livro não é nada dela. Essa questão de formar um parentesco no filme foi interessante porque tornou uma coisa mais, assim, mais nojenta, né? Aquela coisa do incesto e tal, então ficou um pouco mais nojento, achei interessante, né? Mas no livro também não perdeu muita coisa no livro não, né? Ficou muito parecido. Então, aí ela acaba descobrindo que, na verdade, né, o Rory, que seria, né, não é o Rory, mas sim o Frank, e aí ela acaba invocando os cenobitas que levam o Frank para o inferno, novamente, né? O Rory é morto, né? Claro, né, foi tirado a pele, né? Eu não estou dando um spoiler porque quem assistiu o filme já viu isso, mas quem lê o livro vai ver que é bem diferente. Bom, o final do livro é diferente do filme. Então, quem não leu o livro, como eu li, né, recentemente, gostei muito mais do final do livro do que do filme, né? Porque no final do filme ficou uma coisa assim muito vaga, né? Tem aquele mindinho que aparece no início do filme, depois ele aparece no final, né? Quando a casa é destruída, pega fogo, e lá no final a gente vai ver que ela vai levar essa caixa, né, para os restos da casa, que não tem nada a ver, né, fica pontos de incêndio, parecendo, sei lá, parecendo na praia, um luar, uma coisa estranha. Aí ela vai e joga essa caixa dentro do fogo, né, junto com o namorado que aparece lá no final, que eu não sei o que foi que aquele namorado está fazendo ali, né, que no livro não tem esse namorado. Esse mendigo aparece, ele enfia a mão no fogo e retira a caixa, e esse mendigo acaba se transformando numa criatura alado, um demônio alado, e leva a caixa embora, que é o guardião da caixa. No livro existe o guardião da caixa, mas não é bem daquele jeito.
volta ao início praticamente, que é aquele vendedor, né, já passa na caixa para outra pessoa. Eu gostei dessa ideia, né, de continuar e tal. Acho que deveria ter sido isso, não aquele mendigo pegando a caixa e tal. Ficou meio estranho. Mas o final do livro é muito melhor. Eu não vou falar, né? Então, se você estiver curioso, leia o livro. Eu vou deixar nos cards aí embaixo, né, o link para quem quiser comprar, né, o livro. É interessante, é bonito, né, vai ficar bonito na sua estante, né, além de você estar lendo uma boa história, né, além de quem não quer ler livro muito grande, é um livro pequeno, ainda tem esse marca-texto aqui preto que eu achei muito legal também, né, essa fita de cetim que é muito legal. E eu vou deixar também nos cards aí em cima, né, para você o trailer do filme, porque aí você pode assistir o trailer do filme e aí você se interessa, você assiste o filme, que é muito parecido com o livro, com poucas diferenças. Então, essa foi a minha comparação do livro com o filme. Eu gostei bastante de ambos, mas eu gostei muito mais do livro. Então, se você não assistiu, assista, você vai gostar demais. E o Stephen King falou uma frase muito interessante que acabou catapultando, né, o Clive Barker para, digamos assim, tirando ele do anonimato e fazendo ele criar muita fama mundialmente, né? O Stephen King já era muito conhecido na época, nos anos 80, e aí ele leu o livro, né, o livro do Clive Barker, e ao ler o livro ele disse a seguinte frase: "Eu vi o futuro do horror, e ele se chama Clive Barker." Acertou, miserável. Deixa eu ver. E com isso, meus amigos, o autor Clive Barker ficou muito famoso. Aí veio outros filmes dele, né, como O Último Trem, que é muito legal, né? Tem também Candyman, que é dele, que vai virar agora, já teve uma adaptação nos anos 90 e agora vai ter outra adaptação, né? Que vai ser, acho que é dirigida ou produzida pelo Jordan Peele, né, o diretor de Nós. Então é muito interessante. E existe também os livros de sangue, não é, que é um livro que tem algumas coletâneas de conto dele, e tem também Evangelhos de Sangue, que é um universo, digamos assim, ampliado, né, dos cenobitas, que vai falar um pouco mais sobre esses seres, digamos assim, amados por uns, odiados por outros, mas que acaba levando as pessoas ao prazer extremo. Então gostei bastante da ideia desse contexto de unir dor, prazer, não é, treva, felicidade. Então o ser humano, a gente não vai aqui ser hipócrita e dizer assim, o ser humano é santo por natureza. Não, isso não existe. Isso é coisa de pessoas, digamos assim, que querem viver um mundo que não é delas. O ser humano, ele é mórbido, ele é sombrio, ele busca prazer, ele busca, digamos assim, se tiver que passar por cima do outro, ele vai passar. O ser humano é egoísta, o ser humano mata, o ser humano salva. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então o ser humano, ele é essa faca de dois gumes, ele é essa ambiguidade. E aqui no livro do Clive Barker, ele é bem explorado isso. A questão da felicidade, do prazer, da dor, né? Tudo ao seu extremo. Né? E essa busca, né, do Frank, eu acho que o personagem Frank, ele foi muito inspirado no próprio Clive Barker, né? Que ele fala aqui no prefácio do livro que ele também foi um cara assim, né, ao descobrir a sua homossexualidade, ele foi um cara de prazeres intensos. Então acho que isso meio que inspirou esse personagem Frank Cotton, né? E ele criou esse livro, né, criou essa história amada por muitos fãs. Eu sou fã do Clive Barker e gostei bastante do Hellraiser. Então eu indico a você, é uma boa leitura, vale a pena e você vai assistir. Agora um conselho, cuidado com o que você deseja, né? Cuidado com o que você mexe, porque aquilo que você deseja e aquilo que você mexe nem sempre é o que você espera. Então é muito interessante isso. Hellraiser, do Clive Barker, um livro que vai te matar de prazer. Vale muito a pena. É isso, meus queridos, eu vou ficando por aqui e antes de encerrar quero convidá-los para uma live, ou seja, a segunda live que eu vou estar fazendo amanhã, dia 25, no domingo, às 18 horas, lá no Instagram do canal, que já vou colocar novamente aqui, ó, você já sabe qual é, né, que é a estante Livros em Foco, né? Então se você não me segue nas redes sociais e particularmente me segue aí no Instagram do canal para que você possa participar amanhã da nossa live, fazendo perguntas, interações, participando da melhor forma possível. E o tema da live será Stephen King vai ao cinema. Eu vou escolher 5 livros, né, que, digamos assim, na minha opinião e na opinião de algumas pessoas, foram, digamos assim, livros que foram bem adaptados para o cinema. E me fala aí, você ficou interessado em ler o livro Hellraiser? Você assistiu o filme?
filme, gostou do filme, não gostou, tem interesse em comprar o livro, não tem, faça a sugestão para temas para outros vídeos, ou até mesmo para a próxima live, né? Interage comigo, escreve aí nos comentários, eu vou ler, eu vou responder. Bom, meus amigos, eu vou me despedindo por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.